Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, tá, gente, a todos. Eu tô gravando agora, tá, gente, uma videoaula aí para dar consequência ao conteúdo que a gente tava trabalhando aí, tá? O que eu tinha postado já para vocês, referente aos últimos 2 semanas aí, tá? Referente à concentração comum, concentração, molaridade, certo? E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, tá? Abordando o terceiro tópico aí, certo, gente? Aliás, o quarto tópico, certo? Que é a parte de diluição. Beleza? Vamos lá, gente. Assim, eu tava trabalhando com vocês, assim, eu tinha colocado umas videoaulas falando sobre concentração comum, certo, gente? Ou simplesmente concentração em massa. Eu fiz aí, eu postei algumas videoaulas que eu acredito que tenha dado para todo mundo entender. Se porventura vocês querem um geralzão desse conteúdo, vocês coloquem aí, peçam aí, tá? Nos comentários aí. Certo, gente? Como coloca aí no sala de aula é que eu vou fazer de um geralzão sobre esse tópico aqui, tá? Que é concentração comum, concentração em massa, tá, gente? Falando sobre concentração molar, que também pode ser chamada de molaridade, concentração em quantidade de matéria, ou simplesmente concentração em mol por litro. Lembrando que esse conteúdo é referente ao capítulo 4 do nosso livro, tá? Nós temos aqui as fórmulas e tudo mais. Se vocês quiserem que eu dou um geralzão sobre o tópico, tá? A gente dê um geral aí, vocês falem que eu faço uma aula sobre isso, tá? Falamos sobre o título, que foi o último tópico abordado, tá? A gente quer bem simples nesse assunto aqui, tá? Bem simples. Eu acredito que ninguém tenha dificuldade. Eu acredito que não, né? Mas enfim, vamos falar de hoje, gente. Vamos falar sobre diluição, tá? É uma sequência de conteúdos, tá, gente? Se você não estudou a parte de concentração, tá? Se você não estudou a parte de concentração, quantidade de matéria, quanto a parte de concentração comum, você vai ter dificuldade aqui, certo? Mas é bem simples, é um assunto bem simples. Eu acredito que de todos é o mais simples, tá? Que a gente trabalhou até agora. Vamos lá. O que é diluição, gente? Olha lá. Diluição nada mais é, gente, ó, consiste em adicionar mais solvente puro a uma determinada solução. A massa de uma solução, após ser diluída, permanece a mesma. Não é alterada, porém a sua concentração e o volume se alteram. Enquanto o volume aumenta, a concentração diminui. Vamos lá, gente. O que é diluição, gente? Vamos simplificar isso aqui, ó. É bem simples, ó. Imagina o seguinte. Eu tenho aqui uma solução, tá? Aqui, ó, eu tenho uma solução. Se eu tenho uma solução aqui, o que significa? Que eu tenho aqui uma quantidade de soluto, tá, gente, ó? Quantidade de soluto, tá? A letra I é porque é o mouse aqui que eu tô usando, certo? E em uma determinada quantidade de solução, beleza, gente? Ó, uma quantidade de solução. Ou simplesmente, né, gente, dissolvente, beleza? Lembrando que a gente trabalhou nas aulas anteriores aí, pessoal, o que é a solução? Nada mais é do que a soma das massas do soluto mais a massa do solvente. Então, se aqui eu tenho uma solução, tá? Isso significa dizer que eu tenho uma quantidade de soluto e uma determinada quantidade de solvente, tá? E um determinado volume, simplificadamente falando, beleza, gente? O que acontece? Nós estudamos a parte de concentração comum, tá, gente? Ó, que para eu achar a concentração que eu tenho aqui, basta eu pegar a massa do soluto e dividir pelo volume da solução em litros. Simplesmente isso, né? Aí eu vou achar, gente, a minha concentração. O que acontece? Eu tenho essa minha solução aqui, tá, gente? Ó, que ela já tem uma determinada concentração e um determinado volume, correto? Ok, gente? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar solvente, tá? Como assim, professor? Vou adicionar solvente. E quem é esse solvente, professor? Esse solvente, gente, é a água, tá? É a água. Vou pegar aqui, ó, vou colocar água, tá? Professor, quanto de água eu vou colocar? Vai depender, a questão vai dizer, certo? Pode ser 100 ml, tá? 1 litro, enfim. O que vai acontecer, gente? Então, presta atenção. Aqui eu tenho uma solução que tem uma determinada concentração, certo? E um determinado volume. Quando eu adiciono solvente aqui nessa solução, tá, gente? Aqui eu vou chamar solução 1, tá? Ou solução inicial. Quando eu adiciono esse solvente aqui, gente, ó, o que vai acontecer, gente? Vai haver um aumento, tá, gente, ó, no volume, tá? O volume da solução vai aumentar. Professor, por que o volume da solução vai aumentar? Porque eu estou adicionando solvente, tá? Então o volume vai aumentar. Mas qual é o detalhe? É que eu não estou adicionando soluto, eu só estou adicionando solvente. Então, o que acontece, professor? Vai haver uma diluição. Por que vai haver uma diluição, professor? Porque eu vou diminuir a concentração dessa solução. Porque se eu adiciono solvente
e a quantidade de soluto permanece a mesma, eu vou diluir essa solução. Imagina o seguinte, você está na sua casa, você vai fazer lá um suco de maracujá, você pega lá, por exemplo, você tem 5 maracujá. Aí vamos supor que esses 5 maracujá dá para você fazer um litro de suco, tá? Você chega lá, faz um litro de suco, beleza. O suco ficou bom, ficou forte, tá muito bom. Aí o que acontece? Chega na sua casa, por exemplo, visitas, cinco pessoas, por exemplo. Aí esse 1 litro de suco não dá para você servir para essas 5 pessoas. E você não tem mais maracujá para fazer mais suco. O que que você vai fazer? Você vai ter que aumentar a quantidade de suco que você tem. Então o que que você faz? Você vai colocar água. Para quê? Para aumentar o volume, tá? Do suco de maracujá. Mas o que que vai acontecer? O suco vai ficar fraco, professor. Por que que o suco vai ficar fraco? Porque eu estou fazendo ali uma diluição, gente. Eu estou adicionando solvente sem adicionar soluto, certo? Então a concentração, ou seja, o meu suco vai ficar fraco, vai. O volume vai ser maior, vai. Mas o suco vai ficar fraco porque eu fiz ali uma diluição. Então esse é o princípio da diluição, tá, gente? Eu vou adicionar solvente a uma solução com o objetivo de diminuir a concentração da solução. E por que que diminui a concentração, professor? Porque se eu adiciono solvente, gente, eu estou aumentando a quantidade de solvente e a quantidade de soluto permanece a mesma. Logo, eu vou ter mais solvente para a mesma quantidade de soluto. Logo, a concentração vai diminuir. Então, observe aqui, ó. Aumento da massa, tá, gente, ó. Ó, aumentando da massa do soluto, tá? A massa do soluto permanece a mesma, tá? Ou seja, aumentando a massa da solução. O que que é a solução, professor? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Eu aumentei a massa da solução, por quê, professor? Porque eu adicionei solvente. Então, pego o que eu já tinha, mais o que eu adicionei, certo? Essa vai ser o novo volume da minha solução. Mas a quantidade de soluto permaneceu a mesma. Eu não fiz nada com o soluto. Eu não adicionei mais soluto. Então, por isso é que ocorre uma diluição. Daí, gente, vem a parte de fórmulas, tá? É bem simples, é bem prático. Ó, professor, o que é a fórmula? É M1, tá? P1, M2 e V2. O que é M1? É a concentração da minha solução. Quem é a minha solução, gente? É a minha solução inicial. É a minha solução antes de eu adicionar o meu solvente. E o que é o V1, professor? É o volume da minha solução 1, que é a minha solução inicial, antes de eu adicionar solvente. Isso aqui, gente, será igual ao volume, desculpa, a concentração da solução 2. Quem é a solução 2, professor? É a solução após eu adicionar solvente vezes o volume da minha solução 2. Quem é a minha solução 2, tá, gente? Aqui, ó, é a minha solução após adicionar solvente. É bem simples. Isso aqui nada mais é do que uma equaçãozinha do primeiro grau, tá, gente? Na qual eu terei 3 informações e a questão sempre vai pedir uma terceira. É bem simples, ó. Professor, não entendi. Simples, ó. Imagine que eu tenho aqui um recipiente, tá, gente, ó. Aí eu digo para você que a concentração desse recipiente, tá, gente? A concentração dele, tá? É de 2, tá? 2 gramas, ó, por litro. Concentração de 2 gramas por litro. O volume desse meu recipiente, tá, gente? O volume desse meu recipiente, por exemplo, seja de 100 ml, tá? 100 ml, tá, gente? É um exemplo, tá, gente? 100 ml. Então, tem um recipiente, tá? Recipiente 1, beleza, gente? Ó, o que acontece? Eu tenho uma concentração, certo? Que é 2, professor. Eu tenho um volume, que é quanto, professor? É 100. O que eu vou fazer, professor? Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou adicionar aqui, tá, gente? Ó, eu vou adicionar mais, por exemplo, mais 100 ml de água. Quem é água, professor? Água é solvente. O que eu estou fazendo aqui, professor? Eu estou adicionando solvente, certo, gente? Eu estou adicionando solvente. O que vai acontecer, tá, gente? Ó, aqui é a minha solução, não é a minha solução inicial, beleza, gente? Ó, ao adicionar esse 100 ml aqui, eu vou ocasionar aqui uma diluição. Aí eu vou gerar, tá, gente, uma solução que eu vou chamar de solução 2, tá? Essa minha solução 2 é a minha solução final, tá, gente? Ó, o que eu vou saber dessa solução 2, gente? Ó, o que eu vou querer saber dela? Eu vou querer saber a concentração, tá? Professor, queria saber quem? A concentração, tá, gente? Ó. E o volume, professor? Qual é o volume da minha solução final? Eu não preciso. O volume da minha solução final, gente, é bem simples. Por quê? O volume da minha solução final nada mais é do que o volume da minha solução inicial mais o volume de solvente que eu adicionei. Qual era o volume da solução inicial? Era 100.
Quanto foi de solvente que eu adicionei? Foi 100. Logo, 100 mais 100 vai dar exatamente 200. Então, 200, gente, é o volume da minha solução final. O que eu quero saber, professor? Eu quero saber a concentração, ou seja, qual será a minha nova concentração dessa solução. Simplesmente isso, tá, gente? Lembrando que esse M é concentração. Eu posso representar tanto por M1 quanto por C1, tá, gente? É a mesma coisa, tá certo? Professor, como é que eu faria isso aqui? Era bem simples, ó. Eu vou substituir na fórmula, ó. Quem é M1? Tá, gente, ó. Vou botar aqui a fórmula aqui, ó. M1 vezes, tá, gente, ó. V1 igual, tá, gente, ó. M2 vezes V2, tá? Desculpe aí a caligrafia, tá, gente? O que vai acontecer aqui, ó? Professor, o que eu quero saber? Eu quero saber a concentração da minha solução final, tá? Quero saber qual é a nova concentração da solução. Após adicionar o solvente, o que eu faço? Pega a concentração da solução inicial, que é a concentração 1. Quanto é, professor? É 2. Vezes, tá, gente, ó, vezes o volume da minha solução inicial. Qual era o volume da minha solução inicial, professor? É 100. Tá, gente, é 100. É o que eu tinha. Igual, tá, gente, ó, igual. A concentração da solução final, gente, é justamente o que eu quero saber. Tá, ó, o valor do meu M2 é o que eu quero saber. Vezes o volume da solução final. Professor, qual é o volume da solução final? Solução final, gente, tem um volume de 200. Tá, gente, ó. Se eu for fazer isso aqui, tá, gente? Quando eu for fazer esse cálculo, ó, eu vou chegar à seguinte situação, tá? Deixa eu apagar bem aqui para concluir aqui o cálculo, tá, gente, ó? Deixa eu apagar bem aqui. A gente vai apagar aqui só para concluir o cálculo aqui em cima, tá? Beleza. O que vai acontecer, ó? Eu vou ter aqui, gente, ó. O que eu vou ter? Eu vou ter um cálculozinho, ó, gente, ó. Aí eu vou usar a equaçãozinha do segundo grau, ó. Aí eu vou dizer que M2, ó. M2 será igual. Olha só, o que eu vou fazer? Aqui não tá multiplicando? Então eu vou passar para cá, tá, gente? Ó, dividindo. Equaçãozinha do primeiro grau, tá? Espero que vocês se lembrem como é que façam, tá? Como é que faz? Então eu vou dizer que M2 é igual a 2 vezes 200. Professor, quanto é que é 2 vezes 200? 2 vezes 100, desculpe. 2 vezes 100 é 200. Dividido por quanto? Por 200 que eu passei. Tá, gente? Ó, então quanto é que fica isso aqui, professor? Isso aqui vai ser, ó, 200 dividido para 200 vai ser 1. Então, a concentração da minha solução final, gente, vai ser de 1. Um que, professor? 1 grama por litro. Beleza, gente? Então, isso aqui, gente, nada mais é do que uma diluição de solução, tá? Observe o seguinte, que a concentração aqui eu dei em gramas por litro, tá, gente? E o volume eu dei em ml. Professor, eu não preciso mudar isso aqui, não, gente? Não precisa, tá? Isso aqui não precisa, beleza? Nessa fórmula aqui, ó, o volume, tá, gente? Pode estar, a concentração pode estar em gramas por litro e o volume pode estar em ml. É o detalhe que eu vou achar, que eu vou ter que saber aqui, tá, gente? E se o volume 1 está em ml, o volume 2 também estará em ml. Ou seja, se o volume da solução 1 estará em ml, o 2 também tem que estar em ml, beleza? Mas eu não preciso fazer essa conversão aqui não, tá? Beleza, gente? Espero que tenha dado para compreender. Exemplo aqui rapidinho aqui, tá, gente, ó. Lembrando que essa concentração, tá, gente, ó, concentração ela pode ser tanto em gramas por litro, tá? Só para lembrar, concentração ou é tanto em gramas por litro ou então em mol por litro. Se eu falar gramas por litro, eu tô falando de concentração, e se eu falar mol, mol por litro, eu também tô falando de concentração, gente. Simplesmente isso, tá? Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos resolver isso aqui para ficar fácil aí, gente. Bora lá, ó. Bora lá. Então, primeira coisa, gente, ó, vamos fazer aqui fazer a leitura, ó. Presta atenção. Olha, um químico deseja preparar, tá, gente, ó, 1.500 ml de uma solução, tá, gente, ó, de uma solução de 1,4 mol por litro, certo? De ácido clorídrico, diluindo uma solução de 2,8 mol por litro do mesmo ácido. Qual é o volume de solução que havia na primeira solução a ser diluída? Tá, gente? Então, por favor, preste bastante atenção aqui, tá? Vamos lá, gente. O que acontece? Ó, ele deseja preparar 1.500 ml, ou seja, esse aqui é o volume da solução que ele quer ter, de uma solução de 1,4 mol por litro.
tá? De ácido diluindo uma solução de 2,8 mol por litro, tá? Do mesmo ácido. Qual o volume que havia na primeira solução a ser diluída? Então, presta atenção, gente. Aqui ele fez uma diluição, tá, gente? Ele fez uma diluição. O que que ele quis obter com essa diluição? Ele quis obter um volume de 1.500 ml, certo? E essa concentração. Então, entenda, gente. Esse aqui é o volume da solução 2, tá? Por que que é, professor? Porque esse aqui é o volume que ele quer obter após ele fazer a diluição. Isso aqui é a concentração da solução 2. Por que que é a concentração da solução 2, professor? Porque é a concentração que ele quer obter após fazer a diluição. Lembre-se, a concentração da solução 2 é a concentração final, então é a concentração após fazer a diluição. O volume da solução 2 é o volume, tá, gente? Da concentração final, ou seja, após eu adicionar o solvente, após eu adicionar a solução, beleza? E uma outra coisa, professor, como é que eu saberia de fato que isso aqui é a concentração final e essa aqui é a concentração inicial? É bem simples, tá, gente? Ó, esse aqui, tá, ó, essa aqui, ó, é a minha concentração final. Como é que eu sei? É o meu M1. Como é que eu sei, gente? Se é uma diluição, a concentração inicial sempre será maior do que a concentração final. Por quê? Porque eu estou diluindo. E o que é diluir, professor? É diminuir a concentração. Se eu estou diminuindo a concentração, com certeza a concentração final será menor do que a concentração inicial. Então, com certeza aqui eu tenho a minha concentração final, tá, gente? É uma questão assim que tem um nívelzinho elevado, tá, de interpretação, tá? Não é uma questão difícil, ela tem um nívelzinho elevado de interpretação. Beleza, professor. A questão quer saber o que então, professor? Quer saber o volume? Tal. O volume de quem? Da solução tá, inicial, ou seja, da primeira solução, ou seja, a solução que eu tinha no início. Como é que eu faço isso aqui, gente? É bem simples, ó. Vou pegar a fórmula, ó. M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. Professor, o que eu quero saber? Eu quero saber o M1. Então, bora lá. Quanto é o M1? O V1, desculpa, que eu quero saber. Quanto é o M1, professor? Eu já sei quanto é o M1. É 2,8. Tá, gente, ó. É 2,8 vezes V1, que é o que eu quero saber, que será igual, ó, a M2. Quanto é M2, professor? É a concentração 2, é 1,4. Vezes o volume, era 1.500. Ó, 1.500. Professor, o que é que eu faço agora? Eu multiplico, tá, gente? Ó, eu vou multiplicar isso aqui e ver quanto é que vai dar. No caso, eu vou repetir aqui, ó, 2,8, tá? 2,8 vezes V1, que será igual, tá, gente? Ó, se eu for pegar 1,4, tá, gente, ó, vezes 1.500, vai dar exatamente 2.100, tá? Exatamente 2.100. Ok, gente? O que que eu vou fazer, professor? Eu vou pegar o 2,8 aqui, ó, e vou passar dividindo. É isso? É o básico lá, né? Então, ó, V1 será igual, ó, 2.100, né? É o que eu achei, dividido por 2,8. Tá, ó. Dividido por 2,8. Quando eu for fazer essa divisão, tá, gente? Ó, eu vou dividir aqui na calculadora. E dividido por 2,8. Eu vou ter exatamente, ó. Exatamente, tá, gente? Ó, vou colocar bem aqui, tá? Ó, eu vou ter, ó, o meu volume inicial vai ser exatamente igual a 750 ml, tá? 750 ml. Esse é o volume da minha solução inicial. Notem, ó, que o volume da solução 2 é maior. Por que que é maior, professor? Porque eu adicionei solvente. Então, o volume da solução final é sempre maior do que da solução inicial. E assim como a concentração da solução inicial será sempre maior do que a concentração da solução inicial. Espero que tenha ficado claro, tá, gente? Essa parte aí para vocês. Beleza? Eu vou aplicar algumas atividades sobre isso aí. Certo, gente? Não vai ter muitas dificuldades, não, acredito eu, beleza? Deixa só eu fazer aqui uma observaçãozinha aqui, tá, gente? Ó, vamos supor que a questão, ao invés de pedir, por exemplo, vamos supor que a questão tenha dado, por exemplo, a solução final, o volume da solução final, que fosse de 750 ml, tá? O que que a questão poderia pedir aqui, gente, ó, para dificultar o nível aqui, tal?
Ao invés de pedir o volume da solução final, tá? O volume da solução da primeira solução, tá? Eu poderia perguntar aqui também quanto de solvente foi adicionado, tá, gente? Ou seja, aqui eu quero saber o volume da solução inicial, tá? Ou seja, da primeira solução, ou seja, antes de ser diluída. Mas eu poderia também, para dificultar aqui o nível, perguntar o quanto de solvente foi adicionado. Professor, como é que eu faria isso? Era simples. Eu acharia o volume da solução inicial, que quanto é, professor? 750. E eu subtraía pelo volume da solução final, tá? Porque a solução final, o volume da solução final menos o volume da solução inicial, tá, gente? A diferença entre esses dois volumes é o quanto eu adicionei, certo? Então, gente, ó, é bem prático isso, certo? Que daria exatamente 750, beleza, gente? Uma outra coisa que é bem simples, tá, gente? Ó, notem aqui, ó, isso aqui é uma, como é uma regra, uma fórmula já, tá, gente? Ó, notem, são diretamente proporcionais, tá? Quando eu aumento um, o outro também aumenta, e na mesma proporção. O que acontece aqui, ó? O volume final, gente, a concentração final era de 2,8. Desculpa, a inicial era de 2,8. A final é de 1,4, certo? Professor, note que a concentração diminuiu pela metade, tá? Professor, como assim, ó? Eu tinha 2,8, a concentração após a diluição, tá, gente, diminuiu pela metade, beleza? Professor, o que que significa isso, professor? Significa o seguinte, gente, que se a concentração diminuiu pela metade, é porque o volume dobrou, tá? Professor, é diretamente proporcional, tá? Desculpa, é inversamente proporcional. Se esse aqui aumenta, esse aqui vai diminuir. Se aqui diminuiu pela metade, é porque aqui dobrou, tá? Ou seja, o volume dobrou. Professor, se era 1.500, então antes era quanto? Já que dobrou? 750. Daria para fazer isso, tá, gente? Sem nem fazer o cálculo. Deu para entender, gente? Vamos supor, por exemplo, que aqui fosse 5, beleza, gente? E aqui, ó, fosse 2,5. Professor, e aí? Quanto é que tinha sido? Tinha dobrado também, né, gente? Vocês tinham vindo pela metade, então aqui também teria dobrado. Então são algumas regrinhas que dá para fazer isso aí, tá, gente? Acredito eu sem muita dificuldade. Espero que tenha ficado clara essa parte de diluição, tá, gente? É bem simples, é bem prático. E qualquer dúvida, bote aí, tá, gente? Na aula aí, tá? Que eu vou lançar na videoaula aí, certo? No Google Classroom. Qualquer dúvida, vocês, por favor, me informem, viu?